E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para dar uma olhada em como vai ser o nosso bimestre, o que vem por aí. Tá tranquilo? Infelizmente, a gente continua com as aulas remotas, né? Elas têm um lado bem ruim, porque filosofia é muito legal quando tem diálogo, quando aqueles que têm perguntas podem imediatamente tirar aquela dúvida ou verificar com uma pergunta se estão seguindo, né, a linha de raciocínio que o professor propõe. Mas vamos aqui, vamos seguir firme no nosso trabalho e no nosso estudo. Intelectualmente, eu vou dizer para vocês que está sendo muito interessante para mim gravar as aulas. Por quê? Porque daí a gente se obriga a revisar bem a matéria, o conteúdinho, sabe? E aquela data que você não tem mais de cabeça, você vai lá e confere. E aquele nome, aquele detalhe da doutrina de um filósofo, a gente confere. Na aula de hoje, eu quero fazer com vocês uma abertura, uma amostra, né, do que vem no nosso bimestre, o que vai ser o nosso bimestre. Provavelmente o que eu vou conseguir passar para vocês hoje vai ser um esquema, inclusive, do que nós vamos fazer de agora até o final do ano. Quais serão os nossos conteúdos do semestre. Tá tranquilo? Então, para fazer a conexão. Nós estudamos no semestre anterior, no bimestre anterior, nós terminamos os filósofos da Idade Média, nós vimos Maquiavel, nós vimos David Hume, nós vimos Locke, nós vimos os contratualistas, nós vimos também o Descartes e, com isso, nós encostamos na modernidade. O período da filosofia da modernidade, comumente é considerado, por alguns historiadores da filosofia, começa no século XV e XVI, o período da filosofia moderna, e cobre até o XVIII. Do XIX em diante, nós chamamos de período da filosofia contemporânea. Claro, essa divisão é um tanto arbitrária. Mas, uma coisa não é arbitrária. Dois nomes na filosofia marcam o começo da filosofia moderna. Um deles vocês já ouviram falar com força: Descartes. Descartes é um dos pais da filosofia moderna, especialmente porque na filosofia dele o homem, a existência do indivíduo é colocada como centro. Eu não posso duvidar que eu existo, e essa dúvida é impossível porque eu estou aqui pensando. Então, a certeza da existência do indivíduo em Descartes não é apenas o ponto de partida da sua filosofia, mas faz com que o indivíduo passe a ser o centro da epistemologia, o indivíduo passa a ser o centro da ética, da moral e tudo mais assim. Então, a modernidade é marcada pela inversão, pelo posicionamento do indivíduo no centro da cultura, da reflexão, da filosofia. É aquilo que, com certeza, o professor de História já mencionou para vocês, ou aqui e ali vocês já ouviram, é o antropocentrismo. O homem, o antropos, agora está no centro da cultura. Né? Até ali nós temos Idade Média, na Idade Média é Deus que está no centro da cultura e das referências morais, epistemológicas, inclusive, e tudo mais. Então, Descartes é um dos pais da filosofia moderna, e sobre ele nós tivemos uma aula já. Mas quem é o próximo pai da filosofia moderna? A filosofia moderna tem vários filósofos que aqui e ali empurraram e moveram essa alavanca. Mas dois, e Descartes é o primeiro desses dois, tomou um papel muito importante. O segundo é Immanuel Kant, ou a pronúncia mais correta seria Kant, mas eu acho meio feio falar Kant. Né? Então, Immanuel Kant. Por que o Kant é importante? Bom, porque ele, em termos teóricos e filosóficos, é que vai demonstrar esse posicionamento do homem no centro do universo. Ele vai fazer, em nível filosófico, essa inversão. E essa inversão seria bastante interessante que nós todos pudéssemos compreendê-la. Kant coloca não apenas o homem no centro do universo, né, mas o homem no centro da epistemologia. Ok. Como ele faz isso? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam sobre o que vem agora no estudo da filosofia é: nós vamos estudar Kant, depois nós vamos estudar os existencialistas, depois nós vamos estudar filosofia da ciência e depois nós vamos estudar filosofia da linguagem. Por que isso, né? Poxa, colocar um cara como um primeiro capítulo para 3 outros capítulos tão distintos dele, né? Bom, primeiro porque
eu preciso que ninguém se ofenda, né? Mas o Kant está na filosofia, assim como Cristo está na história da humanidade. Você tem antes e depois de Cristo. Ok, na filosofia você tem antes e depois de Kant. Toda aquela filosofia, tudo aquilo que os filósofos disseram de Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo aquilo que veio, toda aquela cultura ocidental é feita de um jeito tal, no núcleo desse fazer está uma forma de pensar tal, né? Uma objetividade, e você vai entender essa palavra nas próximas aulas. Existe uma objetividade que Kant quebra, e ele mostra não é bem assim essa objetividade. Então, com Kant existe uma inversão. Não é mais o objeto que diz a verdade, é o homem que diz a verdade, e a verdade agora não é mais escrita com letra maiúscula, é escrita com letra minúscula. É uma forma de dizer. Entendeu? Não vai entender, porque hoje eu só quero mostrar para vocês uma expectativa do que vem aí. Tá bem? É importante entender Kant. Só quem entendeu Kant pode entender a filosofia moderna. E a filosofia contemporânea, inclusive. Então, na minha humilde opinião, sem Kant, nós não teríamos nenhum contorno da filosofia moderna e contemporânea que sucede o Kant. Então, assim, provavelmente nós teríamos existencialismo, nós teríamos filosofia da ciência, filosofia da linguagem. Provavelmente outra pessoa teria dito o que ele disse. Mas foi ele que disse, temos que estudá-lo, temos que entendê-lo. Firmeza? Então nós vamos estudar Kant. Especialmente para entendê-lo, nós teremos que entender bem o que é racionalismo, empirismo, construtivismo. Então nós vamos ter uma aula para entender essas três linhas. Depois nós vamos ter uma aula da filosofia do Kant sobre metafísica / ciência. Depois nós vamos ter uma aula sobre a ética do Kant, para entender o imperativo categórico e coisa e tal. E aí nós vamos passar para essas três linhas que compõem a filosofia de Kant para cá. Existencialismo, filosofia da ciência e filosofia da linguagem. Tá tranquilo? Gente, esse vai ser o nosso percurso nesse semestre. Várias aulas dedicadas a isso e aquilo. E eu espero que não apenas você aprenda, mas que você possa encontrar ali muita coisa importante para a sua vida, que te ajude nas tuas escolhas, que te ajude nas tuas percepções do que está acontecendo ao teu redor, para que você entenda o que está acontecendo, por que certas coisas acontecem. Pessoal, hoje nós só vamos ter essa introdução, essa visão. Quero mostrar para vocês qual será o nosso percurso, para que você não se sinta perdido, para que você tenha referência, né? Olha, o professor agora vai explicar o Kant, e o Kant é importante porque sem o Kant nós não vamos entender existencialismo, nós não vamos entender filosofia da ciência, nós não vamos entender filosofia da linguagem. Beleza? Então, primeiro ano, é bom voltar a ter aulas, embora a gente ainda esteja com essas aulas remotas, aulas gravadas aqui. Eu espero que vocês apreciem a aula, eu tento sempre fazer um esforço para que a coisa não apenas seja intelectualmente importante, mas que também seja interessante para vocês. Eu espero que, no entanto, a gente se veja o mais breve possível. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!